Gente, o nosso muito boa tarde a todos que possam vir a nos prestigiar com esse momento, essa live que nós estamos realizando, no intuito de estabelecer com intensidade maior a nossa conexão com o Farol de Ismael, a nossa casa de oração, de estudos, de assistência espiritual aqui de São José dos Campos. Nós vamos desenvolver a nossa reunião e complementando, avisando que existe hoje atendimento presencial mediante agenda. E esta nossa conexão, ela tende, a intenção é intensificar a união do lado dos nossos irmãos que nos assistem, para que possam frequentar ou ir até o lar daqueles que estão em ligação conosco, ou mesmo que não estejam, mas que tenham alguma ligação com o Farol. Casa de oração, casa de assistência, repetindo, e podemos ter certeza que estamos sempre sendo amparados pela espiritualidade, né? Mas isso são palavras, né? Muitos de nós às vezes não acreditamos realmente, plenamente, devidamente. E uma das coisas que a gente gostaria que se estabelecesse para nós todos é exatamente a crença. Só que a crença, ela parece que tangencia com uma certa ilusão. Você crê em algo que às vezes você não entende, né? Crê, porque alguém mencionou que é assim. Então, o convite que a doutrina dos espíritos, que é a que nós estamos vinculados, né, com muita alegria, é que nós reflitamos, meditemos, analisemos os aspectos daquilo que nós cremos. Então, se nós acreditamos em Deus, por exemplo, não basta simplesmente dizer eu acredito em Deus. Eu tenho que refletir muito sobre isso. E isso, com toda certeza, é prazeroso, é agradável. É a reflexão, é a concentração, é a meditação que nós fazemos. Da idêntica forma, se alguém diz que acredita nos espíritos, isso tem que ser uma coisa bem mais séria para nós. Séria no sentido de nos aprofundarmos no assunto, né? Não é porque alguém disse que espíritos existem, porque teve um médium tal que recebeu espíritos assim, assado, que nós vamos crer. Claro que a idoneidade de pessoas nos auxiliam. Mas nós podemos, por nós mesmos, alcançarmos certas convicções, ainda que algumas convicções venham a ser transformáveis no tempo, né? Mas o que importa é que nós aprofundemos os nossos pensamentos, né? Não vamos supor que a gente fica tão somente sempre na dependência de outros gurus, guias, líderes. Nós somos uma autonomia, não vamos deixar que a heteronomia tome conta, a autonomia nossa, né? A nossa reflexão. Mas existem aqueles que às vezes não têm condições de pensar direito porque tem uma dificuldade de entender as coisas. Mesmo assim, o esforço dentro de cada uma das nossas possibilidades. Bom, a nossa real condição é a condição espiritual, todos nós sabemos disso. As religiões, a começar por elas, todas elas falam de Deus, da alma e da imortalidade da alma. E todos nós sabemos que o nosso período aqui na Terra é transitório, passageiro, é breve, 100 anos não é nada. Todos aqueles que passaram, que sofreram, que passaram por guerra, sofrimento, dramas, os mais variados, já passou. E eles estão bem, é o que nós acreditamos. Então significa o quê? Que a nossa real condição é a condição espiritual, é a condição do espírito. E o que significa a condição espiritual? Significa que nós sobrevivemos, que nós não perdemos a nossa essência, a nossa vida. Perdemos o corpo, que vai envelhecer, um carro envelhece, tudo fica velho com o tempo, né? Mas o espírito não envelhece, o espírito é sempre jovial. Ele pode ter dificuldades de se manifestar, de se expressar, de dizer, de se locomover, mas ele jovializa-se cada vez mais.
Por que jovializa-se cada vez mais? Porque nós vamos adquirindo conhecimento, sabedoria, entendimento, né? É óbvio que quando a gente chega aí aos seus 60, 70, 80 anos aí, a gente sabe muito mais do que a gente sabia quando tinha 20, 15, 16. Então, saber mais significa mais liberdade, significa mais entendimento, mais expansão consciencial. Então a gente é mais jovem. Ser velho não significa a idade do espírito. Então, passou, tudo passou. E a vida espiritual continua. O Espiritismo vem nos mencionar como que é essa vida espiritual. A essência como sendo natural, sem saltos, sem metamorfoses absurdas, sem transtornos. Vai prosseguir mais ou menos como é. Mais ou menos do jeito que está, porque não tem como ser diferente. Eu vou me transformar numa outra pessoa depois que eu morrer? Da onde que eu vou tirar esse subsídio para isso? Ou você castigar, está cheio de problemas, de questões, cheio de defeitos. Eu quero corrigir, não consegui ainda. Nós não conseguimos. E isso aí significa o quê? A misericórdia divina, ou a força cósmica, ou o que seja, não tem paciência, não. Você tinha que ter entendido isso há mais tempo e ter acertado há mais tempo. Você está demorando muito, para mim você não serve, você vai ser condenado eternamente. Não é assim. Crença deve ser isso, alguma coisa que nos diga que tem uma certa lógica, que tem que ter uma certa coerência, um certo sentido, um certo bom senso. Tá certo que muitas vezes bom senso é aquilo que bate com o que nós pensamos. A gente tem que aprofundar, tem que se questionar, se criticar, saber que a gente é falível, que eu posso estar errado, mas pensar profundamente para poder chegar a uma conclusão, né? Então nós somos criaturas espirituais em trânsito pela Terra. Aquilo que se diz sempre, está todo mundo cansado de saber, nós estamos brasileiros, nós estamos homens ou mulheres, nós estamos rico ou pobre, nós estamos branco ou negro, enfim, estamos. O espírito é. Nós estamos provisoriamente numa situação. Situação física, social, econômica, nacional, né? Nação, de onde nascemos, que país, a que povo pertencemos, né? Poderíamos ser libaneses, sírios, japoneses, chinês, americano, inglês, francês, alemão, sueco, é tudo espírito, com provisoriamente experiências necessárias aqui na Terra. Alguém poderá dizer, mas de onde vocês tiram essas coisas espíritas? Vocês fazem tudo no chute, vocês têm condição de afirmar isso verdadeiramente que é assim? Não, talvez não tenhamos. É a reflexão, é a filosofia. E é o desafio à ciência, que a ciência já esteve pautada nos anais do espiritismo, só que por questões relacionadas a preconceito, a dogmas, distanciou-se disso. O espiritismo hoje tem muito mais características religiosas do que científicas ou filosóficas propriamente. O que não é mal, porque a finalidade da religião ou da religiosidade é religar, ligar ou conectar o ser a Deus, as coisas puras, né? As coisas mais elevadas, aquilo que nós estamos de fato distanciados. Pai nosso que estás no céu, o céu é toda parte é o céu, a terra está no céu, Júpiter está no céu, a lua está no céu, o céu é tudo. Seja feita a vossa vontade, quer dizer, que possamos seguir as suas leis, não é isso? E é isso então que essa religiosidade nos leva aos princípios espiritistas. O espiritismo então é uma realidade, até que alguém prove o contrário, é uma realidade. Além de religião, além de filosofia, além de ciência, é uma realidade. Temos que estudar, né? Ele veio ao mundo para ajudar. A finalidade do espiritismo veio para dar um alerta para nós, uma ajuda para nós, mas não foi totalmente bem recepcionado, não foi muito bem-vindo, ou se foi por um tempo, depois houve uma perseguição maciça, e essa perseguição foi devido a preconceitos, a dogmas, a interesses, né? De muitos, principalmente no campo da religiosidade profissional, no campo da condução de rebanhos, de pessoas.
Não se queria de forma nenhuma, como ainda hoje ainda se pauta a insistência em não querer que as pessoas conheçam, descubram, percebam, estudem, questionem. É para ficar às vezes restrito. É isso que há o interesse. Então, a gente ficava e fica ainda muitas vezes à mercê de verdades inverificáveis e de mitologias, questões mitológicas. Nós sabemos perfeitamente, voltando, né, que os evangelhos têm contradições. É uma questão de ser sensato, coerente e lógico. Há contradições. E houve concílios e mais concílios para fazer acertos, ajustes interesseiros. O Espiritismo tenta pegar lá na primitividade do cristianismo, lá no começo. Exatamente como que era que funcionava aqueles primeiros apóstolos lá, como que Jesus fazia, e trazer à tona aquelas reflexões que trazem no bojo de si interpretações mais aprofundadas do que as rasteiras, as dogmáticas que muitas vezes se faz por aí. Então o Espiritismo é desafiador. É para a gente conhecer. Perseguição ao Espiritismo, então, foi devido a preconceito, benefício, até manipulação mantenedora da ignorância de adeptos, discípulos, prosélitos, sectários, cujos líderes religiosos queriam sempre tê-los nas mãos. E é isso que nós vamos adquirindo, deveríamos adquirir a autonomia, porque entre Deus e o homem não precisa de intermediários, nós precisamos de orientadores, precisamos, sim, de livros, de informações, mas o contato nosso com Deus pode ser pessoal, subjetivo, intrínseco. Nós, conosco mesmo e com Deus. Não precisa ninguém vir falar para nós que é assim o assado, que é dessa forma ou daquela outra. Então, nós precisamos refletir sobre isso. Então usaram o Espiritismo de uma forma distorcida, mas isso é comum no ser humano, né? Quando a gente descobriu aí certas coisas, como, por exemplo, descobrimos o átomo, né? Que beleza, quanta coisa foi feita de bonito. Mas também foi feita a bomba atômica. Assim caminha a humanidade, né? Mas o Espiritismo está aí, ajudando muitos, mesmo com a negação de tantos. Mas é preciso dizer, né? A gente tem que defender o que é nosso. O Espiritismo tem valor, tem mérito, tem condições. A verdade é imatável. A verdade a gente não sabe, ninguém sabe o que é verdade. A verdade... Talvez... É até difícil dizer que a verdade existe, porque tudo evolui, tudo muda, tudo se transforma. E mesmo a verdade, que supostamente é verdadeira, amanhã nós vamos conhecer novos aspectos desta verdade. É assim que se sucede. E isso aí, não tem nada de novo nisso aí. Isso sempre foi assim. A crença do Espiritismo, que a vida prossegue, que existe um mundo espiritual, é uma das crenças mais antigas do mundo. Já na antiguidade, os nativos, os índios aqui das Américas, todos os povos sempre como é que fala? Culto aos antepassados, respeito aos mortos. Sempre teve isso tudo. Até enterrava-se pessoas com alimentos, com uma série de coisas para eles usarem no mundo espiritual. Quer dizer, sempre teve a crença em sobrevivência no mundo espiritual, no mundo extrafísico. Então o Espiritismo não trouxe nada de novo. Ele apenas esquematizou aquilo que já existia. Veio nos trazer à luz e explicar aquilo que ficava restrito a iniciados, a alguns e outros. Ele trouxe à tona. Sempre se falou de anjos, de demônios, de obsessão, de gente tomada por espírito, de possessão. Sempre se falou nisso, desde que o mundo é mundo. Vamos só entender que tudo isso aí nada mais, nada menos é do que influências espirituais de pessoas que foram homens e mulheres e viveram na Terra. Por alguma razão, realizam esse tipo de coisa. Como também houve muitos e muitos que declararam nas suas informações terem ouvido a palavra que muitos traduzem como sendo a palavra de Deus, porque não queriam admitir em hipótese alguma que fosse um orientador espiritual superior. Já que todos os povos falavam em mitologia de vários deuses, quando você tem uma voz que alguém quer dizer que é um deus, então é de Deus que está ouvindo, de ninguém mais. Precisa pensar nisso.
Então o Espiritismo não trouxe nada de novo, simplesmente esquematizou, codificou aquilo que já existia. E isso não é nenhum problema, porque as estrelas, os átomos, as árvores, as matas sempre existiram. Sempre existiram. E daí? Daí que a astronomia é nova, ainda estamos descobrindo as estrelas. Os átomos nós estamos estudando, a física quântica está aí. As matas nós já tínhamos desde a época das cavernas, a agricultura, a ecologia, agora que a gente tem a mesma coisa. As questões espirituais sempre existiram. O Espiritismo veio apenas analisá-las, estudá-las. Fala da alma, fala de nós. Por tudo as claras, tirar o mistério das coisas. É isso que o Espiritismo fez. E nós somos desafiados, repetindo, a estudá-lo. Vale conhecer o Espiritismo, é isso que a gente quer dizer. E vale buscar aqueles de nós que precisamos, aquilo que ele pode nos oferecer. O que o Espiritismo pode nos oferecer? Com as nossas ideias preconceituosas, preconcebidas, advertidos por estes ou aqueles que não devemos nos envolver com essas coisas, ainda se fala assim, nós não vamos saber os benefícios que uma doutrina como o Espiritismo pode nos trazer. Hoje em dia tem muitos dramas, sempre teve. Dramas, depressões, crises existenciais, suicídios, lamentações, problemas íntimos, graves, pessoas que não têm com quem desabafar, com quem falar. E muitas vezes isso ocorre até dentro do lar, dentro da família. Há pessoas que vão desabafar com um estranho, porque é um estranho, não tem a liberdade, a condição, a coragem, às vezes, de conversar com quem está mais próximo. Há pessoas que choram por dentro. As lágrimas, ao invés de caírem, elas parece que se represam, caem de uma forma, chora por dentro. E muitas coisas a própria medicina, às vezes, não explica. A medicina muitas vezes se vê num beco sem saída com determinados transtornos psíquicos, mentais, certas ocorrências que determinadas pessoas sentem e que o histórico já nos mostrou, vamos dizer, é sugestão. O histórico já nos mostrou que houve acertos dentro do centro espírita. É como as benzedeiras desse país afora, que antes, menos do que hoje, né? Nem médicos não tinha, e tinha as benzedeiras que resolviam os problemas, às vezes, das crianças, das pessoas. Benzia, transmitia, passava um passe. Mas é sugestão, a pessoa, a criancinha não dormia, tinha problema, estava ali chorando, tal. Tomava um passe, sarava, tirava o mal olhado, como se diz, a vibração negativa, a energia que às vezes cai sobre a criança, que é mais frágil. Mas é sugestão, porque a mãe ficou mais tranquila, e ao ela ficar tranquila, ela passou a tranquilidade para a criança, e a criança melhorou. Pode ser, e pode não ser. E nós acreditamos que não é. É manipulação de energia mesmo, que nos envolve, e que nós, então, através de processos similares aos espíritas de um passe, transmite-se a pessoa. Então, conhecer o Espiritismo, nós precisamos buscar, procurar entendê-lo, para então desconsiderar. Daí vale. Mas primeiro busca. Não é no bico de ex-espíritas, no bico de detratores, que são mais contra espíritas do que contra o Espiritismo. Porque contra o Espiritismo não tem o que falar muito. Pode-se falar contra os espíritas, que são falíveis, são às vezes precipitados, admitem que tem explicações para tudo e qualquer circunstância, o que não é verdadeiro. Tem muitas coisas que nós não sabemos e não entendemos. Neste mundo há mais perguntas do que respostas. E isso aí faz parte do processo. Então muitos que são dissidentes, que são amargurados, que não gostam, que falam, criticam o Espiritismo, né? Há alguns dissidentes, são mais contra os espíritas, porque o Espiritismo não tem o que falar. Mas ali Kardec, ele não falou isso, não falou aquilo. Detratores do Espiritismo, principalmente ex-espíritas, dissidentes, tem alguns aí, não vamos citar nome, criticam. Mas o próprio Kardec foi quem mencionou que o Espiritismo ia evoluir, ia crescer. Ele não teve tempo de dizer tudo. Novas coisas surgiriam, novas descobertas. Não dá para dizer tudo. Então, é preciso entender que durante o espaço de tempo que ele teve, o que ele competeu, foi de competitividade dele para fazer, ele fez.
Deixou a desejar? É claro, é como não? Qual foi a perfeição sobre a face da Terra? Qual? Filósofo, todos têm sempre algo a acrescentar, algo a subtrair, algo a corrigir, algo a rectificar. Ah, mas a reencarnação, Kardec foi, como se diz, quando você puxa a sardinha para um lado, bom, não sei, puxou a sardinha para um lado, porque teve espíritos que diziam que tinha reencarnação, tinha espíritos que diziam que não tinha reencarnação. E Kardec optou por admitir a existência da reencarnação. Então é um dogma? Não, não é um dogma. Kardec era bem assessorado espiritualmente e um homem de excessiva reflexão. Ele não poderia dizer, olha, o Espiritismo fala da reencarnação, mas se você quiser acreditar, você acredita. Se você não quiser, você não acredita. Pode ser que exista reencarnação e pode ser que não exista. Não é assim, é uma lei. Ou existe para todo mundo, ou não existe para ninguém, não existe. É como nós vamos morrer, todos vão morrer. Então o que acontece é que optou por aquilo que, dentro das análises, das cogitações, das inspirações que ele teve, chegou ao consenso de que era o mais coerente. E na verdade, a gente sabe que os argumentos, né, a solidez argumentativa relativa à reencarnação supera a da unicidade das existências. Bem como a destinação da alma ou do espírito após essa passagem pela Terra, a luz da doutrina espírita supera as outras informações, ou melhor, as outras cogitações, por uma simples questão de lógica e de coerência. Porque não vai admitir separações, não vai admitir fim, não vai admitir finitude, imperfeição, projetos capengas, realizações, entendimentos, reencontros. Então o Espiritismo, ao que tudo indica, tem uma coerência maior, né? Os passos é lembrar de Deus, né? Quando a gente está querendo, nesses casos que nós falamos, das muitas tristezas, decepções, suicídios, crises existenciais, depressão. O Espiritismo pode ajudar e vamos buscá-lo. O Espiritismo pode nos ajudar. Muito. Seja através dos passes, através dos livros, através das mensagens, através das reuniões, através das preces, através de como seja, do entendimento mais amplo, vai fazer com que nós compreendamos melhor as coisas que nos acontecem. Reflitamos melhor sobre isso. O que o Espiritismo vai fazer em termos de objetividade imediata? Para que a gente pense em Deus. A palavra Deus, ela está subdividida em milhares de religiões. O que se torna uma coisa meio esquisita, né? Mas não existe um sinônimo para Deus, a força maior, o princípio consciencial maior, a base do universo, enfim, não sabemos. Existe essa palavra, então, Deus. Mas é inacessível e inabordável a nossa compreensão. Então é muito superior àquilo, tudo que se pensa por aí, se diz por aí. Nas nossas religiões, muitas vezes, nós caricaturamos Deus imprimindo a Ele características nossas. De ira, de revolta, de castigo. Precisamos rever esse assunto. Buscar além de Deus, que é o necessário para nós nos interiorizarmos, sentirmos uma essência em nós. A quietude. E buscar, quanto possível, a natureza. Na tristeza, na amargura, se recolher de alguma forma. Ir para um local, como que seja possível, afastado. Você sozinho, a gente sozinho. Olhar o céu azul, olhar as estrelas, olhar as montanhas, olhar as árvores, ver os pássaros, refletir sobre o que nos circunda. A natureza às vezes nos fala, nos dá mensagem, transmite alegria. Quem já viu o infinito? Todos nós já vimos. Como? Quando a gente olha para o céu é infinito. Então já estivemos olhando para o infinito. Então, agora, por exemplo, nós estamos na lua cheia, né? Oh, que beleza, hein? Mais visível, né? Porque lua tem sempre, né? Qualquer noite. Até de dia tem lua, é lógico, né? Não some do céu. Ela some do céu da nossa visão, mas ela está lá. Então, pensar nisso. Buscar a natureza, buscar Deus, buscar a natureza, contemplação, o enternecimento diante das coisas bonitas. Não é um pôr de sol, nascer de sol, ficar sozinho, refletir. Nós precisamos de momentos de solidão, não é viver sozinho. Porque o reino do céu está dentro de nós, a gente precisa de estar com a gente também. Nós precisamos. Tem que desenvolver uma vida interior.
E outra coisa que nos ajuda é o Evangelho. O Evangelho tem lições para nós refletirmos, analisarmos. Reflete. Não precisa ler interpretações. É importante as interpretações que fazem, mas quais são as nossas pessoais? O que eu penso sobre determinada passagem? Cogitar. Elaborar ideias, pensamentos, conclusões, deduções em cima daquilo. E o Espiritismo nos ajuda ainda porque tem um livro chamado Evangelho segundo o Espiritismo. Fora as mensagens que existem, né? As mensagens espirituais, que são todas pautadas na nossa melhoria íntima, ou no puxão de orelha, ou no chamando a gente a brios. Ele fala assim muito, você tem que fazer caridade. Você tem que fazer caridade não tá errado. Tem que ser caridoso, né? Tem que ser bom, tem que perdoar, tem que isso, tem que aquilo. Tem, lógico que tem. Mas isso não é assim, ó. É uma construção interna. Se não fosse assim, nós estaríamos prontos, não precisava nada. Eu vi lá, perdoa 70 vezes, 7 vezes. Oh, que beleza, adorei. Nossa, que passagem linda, maravilhosa. E às vezes não. Nem uma vez, nem meia vez, às vezes a gente não perdoa. Guarda rancor, sei lá. A gente tem que ter ações íntimas que façam com que nos coloquemos na companhia dos espíritos nobres. Puxa vida, hein? Não é nobre de dinheiro, não. Não é nobre de aristocracia, de monarquia, de nobreza nesse sentido. É a nobreza espiritual. Os espíritos puros, que já atravessaram peripécias aí diversas dessas existências afora aí, tanto no mundo físico quanto no mundo espiritual, e foram aprendendo lentamente, renovando, refazendo. Nós precisamos para isso tudo de motivação. A motivação é uma força íntima. Ter motivação, que leva a alcançar resultados, né? A vontade de realizar, ter autoconfiança. O Espiritismo fala isso pra gente. Por isso que a gente tem que ter conosco mesmo esse entendimento. O reino dos céus está em nós. Entre nós e Deus existe um elo que nós dois, nós e Deus, né? Nós, cada um de nós, estabelecemos. Mais do que através de terceiros. Não tem que terceirizar as nossas conexões. Somos ajudados, orientados. Precisamos congregar, sim, mas congregação deveria ser todos unidos num só propósito. Qual é o propósito? Amor. Pronto, acabou. Vai ter Deus disso, Deus daquilo, Deus assim, Deus assado, nessa interpretação, naquela outra. Teria que juntar de uma forma mais fraterna, né? A motivação, então, é isso, a autoconfiança. Em oposição à falta de meta, à falta de prioridade. Ou até uma desorganização, uma falta de coragem da nossa parte. Um certo comodismo, às vezes. E não é a realização tão somente, ou é também, porque temos que servir a Deus e saber também como servir a Mamon no seguinte sentido. Ter mais habilidade. Nós precisamos da vida no mundo. Lógico. Tem que ter coisas assim, uma certa concomitância. Espiritualizar-se e viver para o mundo. Crescer nos dois sentidos. Não, isso não é possível porque uma coisa vai contra... Quem que disse isso? Como? Então nós somos limitados? Deus nos fez limitados? Não. Nós podemos expandir. Então aqueles de nós que têm um interesse nesse ou naquele sentido, procurar conectar os dois. Mas eu sou mais para esse lado. Tudo bem, mas nunca nos esquecermos do lado espiritual, que nós somos seres espirituais. Aquilo que a gente gosta de fazer e tem a hora, né? Aquilo que a gente gosta de fazer é aquilo que a gente precisa fazer. Nós temos compromisso. O tempo passa e às vezes fica o compromisso. E aí é que a gente não pode deixar para depois, vai aprendendo, vai mudando, vai se modificando. A gente não pode querer fazer o que a gente fazia quando era adolescente, quando era jovem. Então existem agora, vai surgindo nas vidas nossas os compromissos. Nós temos que atender compromissos. Então é isso que é preciso. O que tem que fazer é juntar com aquilo que gosta de fazer, como seja. Ver os problemas como desafios. O que fazemos com aquilo que a vida nos faz. É assim que diz o filósofo lá. Não é o que a vida fez com a gente, é o que nós fizemos com aquilo que a vida nos fez. Como que a gente saímos dessa? Como que a gente resolvemos?
Karma não é o que nós fizemos, é o que nós estamos fazendo. Porque isso é que está pesando no momento. Como que nós estamos reagindo? Vale o íntimo nosso. Como que a gente vê? De forma positiva, saudável, alegre, contente, otimista, positiva, dinâmica, corajosa, organizada, confiante, motivado. Isso está ao alcance de todos nós. Ah, mas tem pessoas que nem podem se expressar. Há pessoas que sofrem de males congênitos, elas não se expressam, não falam, não andam, tem uma série de problemas. Vale o que está no íntimo. Como que a pessoa está refletindo sobre aquilo? Porque a reflexão é ininterrupta. O indivíduo está em coma, mas dentro do íntimo dele existem elaborações. Elaborações que podem não ser conscientes, mas existem. Ele está revoltado, amargurado, blasfemando, ou está paciente, confiante, esperançoso? Assim aqueles igualmente ilimitados que não tem como se expressar e que transmitem muitas vezes uma serenidade incomum. Existem crianças que têm problema congênito e nascem às vezes com problema especiais, como se diz. E há muitas que são extremamente revoltadas e outras que são detentoras de uma paz imensa. Então é o espírito, é o íntimo que vale. Aprender sempre para descobrir soluções. Tirar o coração e a alma do foco das reclamações. Sempre reclamando. Descobrir os reais talentos. Todos nós temos alguma coisa de bom. Todos nós. Todos nós. Só os frustrados que não sabem disso. Mas é frustrado por quê? Por que nós estamos frustrados? Por quê? Nós temos alguma coisa de bom. Que frustração? Ah, eu não consegui fazer o que eu queria, não fiz isso. O Chico lá falava, não podemos voltar atrás e fazer um novo começo, podemos começar agora e fazer um novo fim. Ah, mas isso é filosofia. Como filosofia? Se a vida é eterna. Nós temos que fazer alguma coisa para que não nos frustremos. Ah, mas eu tenho arrependimento por isso, tenho remorso por aquilo. Tá, e daí o que você vai fazer? Talvez quando você fez ou quando você realizou determinadas coisas, você não sabia fazer o diferente. A gente tem que ter uma certa aceitação. Vamos deixar de ser frustrado, vamos parar com isso, né? Nós temos protetor e temos amparador. Protetor, amparador e assediador. Todos nós. São ex-humanos, né, que passaram pela morte física. Obviamente que os amparadores são os mais saudáveis e os assediadores são os mais enfermiços. O amparador respeita, ajuda, orienta, dá ideias boas, puxa a nossa orelha. Não faça isso, você não... Para com isso. Aquela ideia de que no travesseiro você reflete. Pesa o dia, pesa a semana. Eu preciso mudar, eu tenho que mudar, não vou mais ser assim. Só que não vou mais ser assim a partir de quando? A partir de agora. Não é agora, não é amanhã. É demorado. Tem coisas que nós estamos há vidas fazendo. Está introjetado em nós. Não é fácil nos livrarmos. E tem que entender, tem que compreender isso. Então o amparador orienta, educa. Já o assediador agride, né? Agride, interfere, incentiva o pensamento negativo, prejudicial. É como se ele pensasse por nós. Você não quer pensar negativo, mas está pensando negativo. Oh, meu Deus do céu. Então tem um sadio e outro enfermo e nós estamos no meio. Agora, a influenciação não é culpa da influenciação, nem mérito da influenciação. A influenciação é afinidade com o que já está em nós. O espírito não é obsessor, não. Ah, eu vou ver, vou prejudicar essa pessoa. Não, ele vê o que está na gente e aproveita aquilo. Porque talvez está nele também, de mal. Por isso que não adianta. Essas ostensivas manifestações que existem de exorcismo, e vão tirar, e tira, e some daqui, espírito, tal. Não adianta nada. Pode adiantar momentaneamente, mas o problema é que se a pessoa tiver no íntimo, mantiver no íntimo aquilo que atraiu a entidade espiritual, afastou aquela entidade por medo, por qualquer coisa que eu seja, mérito do momento, se a pessoa não se modificar, outra com o mesmo propósito vai voltar para ela. É a pessoa que tem que se modificar e se iluminar. Tenta jogar nas costas de espírito. Ah, mas tem coisa que acontece que a gente não sabe como explicar. Não sabemos agora, é o imediatismo. Vamos ter paciência, tudo passou.
Quem sofreu na guerra já passou a guerra. Quem sofreu determinadas coisas já passou. A vida já se foi. Tudo passa. No dia a dia, como agimos? Como estamos diante da situação, né? O ideal é enfrentar-se a si mesmo, conhecer-se, procurar se conhecer. É muito difícil. Não adianta ligar um GPS, eu quero o caminho, o GPS mais importante do mundo. Eu quero ir para o endereço tal, eu quero ir para o meu interior. Você não vai. Ele não vai te levar lá. É difícil. Você tem que ir tentando. Você que tem que fazer a trilha. Mais difícil ainda é chegar no interior do outro. Você não vai chegar no interior do outro. É muito difícil. Então nós temos que melhorar a nós mesmos, em primeiro lugar. Em primeiro lugar, nós mesmos. Sem gurus, sem líderes, vão só nos ajudar. Não ser teórico, porque não há decisão sem prática. Não adianta nada se a gente só ficar na teoria. Tem que ir para a prática. Porque o que pode acontecer muitas vezes conosco é um vale a pena ver de novo que não vale a pena. Nós estamos fazendo a mesma coisa de vidas anteriores. Estamos repetindo as mesmas coisas. Por causa do condicionamento irrefletido. Ausência de pensar, ausência de meditar, ausência de estudar. Tem ouvidos para ouvir, boca para falar o que for o melhor possível, para não ofender ninguém. Olhos para ver, ler, compreender, entender. Usar os sentidos beneficamente a nosso favor. A vida cotidiana, como é que está? É isso que nós precisamos. Quando a gente fala lá o respeito ao direito alheio, inclusive, respeitar as pessoas. Perdoa as nossas dívidas assim como perdoamos nossos devedores. Às vezes o outro que está orando está falando isso e nós somos devedor dele, porque ele tá falando lá. Perdoa as nossas dívidas, Senhor, assim como perdoa aquele que me ofendeu. E aquele pode ser gente. A gente pode ter feito alguma coisa. Então tem que agir por ignorância, não por má intenção. E perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. Às vezes o devedor nosso é nós mesmos. Nós mesmos. Que somos devedores de nós. O maior devedor nosso somos nós mesmos. Que não agimos, que não exercitamos a nossa capacitação para poder realizar as coisas. Analisar os nossos pensamentos, porque a frase é a seguinte, ó, a felicidade começa nos pensamentos. A felicidade começa nos pensamentos. A nossa verdadeira natureza é espiritual, coerência no falar e no agir, nas ações. Por isso que a felicidade é no nosso pensamento. A existência é um eterno cântico. Nada se perde, se diz, né? Na natureza nada se cria, nada se perde, tudo se transforma. Nada se perde, tudo se transforma. Imaginemos espiritualmente. Imaginemos as coisas íntimas nossas. Não se perdem e se transformam. Então, verdadeiramente, obviamente, matematicamente, até que prove o contrário, o que é nosso vem às nossas mãos. O que de direito nosso nós vamos alcançar vai vir até nós. Isso é magnético, isso é do magnetismo, que Kardec ia estudar com mais profundidade e não conseguiu, não teve tempo. É a lei da atração no bom sentido, não no sentido mercantilista, né? No sentido mais profundo, mais sério, mais científico mesmo, né? Paz é harmonia nos pensamentos e a serenidade é a grande companheira do amor. Tristeza não paga dívida, muito menos dívida kármica, se é que a gente tem dívida kármica. A misericórdia divina parece, tudo indica, né? Ser de uma generosidade tão grande que a gente paga em prestações, muitas vezes, ocorrências que fizemos à vista, né? A gente paga em prestações, lentamente. A tristeza não paga dívida. Aprendermos, quanto possível, com o amor. Por isso que o Espiritismo é bastante contundente nesse sentido, para que a gente aprenda com a reflexão, com o amor. Não precisa a dor nos esclarecer, poxa vida. Entender o que a gente tem que fazer, o que é o certo, o que é coerente, o que é lícito, o que é positivo, o que é honesto, o que é saudável, o que é
favorecedor, amar o próximo da melhor forma, como seja, enfim, uma série de ocorrências, mas dispensando a dor, dispensando o sofrimento, para poder aí então aprender. Mas a vida faz assim com a gente. É didática. Se vem um pensamento então de medo, pensemos na coragem. Se vem um pensamento relacionado à doença, pensemos na saúde. Se vem um pensamento relacionado a desânimo, pensemos o que é motivação, ânimo. Pensemos sempre o contrário. Forcemos a mente a trabalhar a nosso favor. Mas então, o Espiritismo não será ultrapassado. Os dissidentes, os contrários que lamentem essa nossa posição, porque o nosso amigo Allan Kardec disse isso, né? Se uma nova verdade se revelar, ele aceitará essa verdade. Até agora só tivemos críticas gratuitas, sem mais nem menos, sem motivo, sem razão, sem consistência. Se vier uma nova verdade, a gente vai acatar. Mas como que a gente vai saber se essa verdade... Como que a gente vai abrir mão da verdade que conhece? Não pode ter dogma, não pode ter ideia fanática. Nós temos que ter, como se diz, flexibilidade para acatar as ideias, os pensamentos, tudo aquilo que surge. O Espiritismo está nessa. E sempre tem que ter a mente aberta a novas ideias, novos pensamentos, que só vão colaborar com a expansão da doutrina. Senão a gente cai naquilo que aconteceu lá atrás, com Galileu, quase foi para a fogueira, né? Porque proclamou uma verdade que só depois foram ver que era real, né? Então é isso. A doutrina dos Espíritos nos acata, nos ajuda e convidamos aqueles de nós que tenhamos quaisquer problemas, quaisquer amarguras ou tristeza, que o busquemos e vejamos o que ele pode fazer por nós. E aqueles outros de nós que temos conosco determinadas perquirições, interrogações, cujas respostas podem nos deixar um pouco inconformados, insatisfeitos, procuremos de idêntica forma os princípios basilares da doutrina dos Espíritos. Vamos ver o que eles têm para nos dizer. Vamos refletir, vamos meditar. Esse é o propósito da doutrina. Que os nossos lares possam ser visitados, gente. O pensamento, a ideia, a conexão que se estabelece, por menos ilustrativa, adequada, por mais falível e fraca que seja, os espíritos nobres, amigos, protetores, não estão levando muito em conta as nossas imperfeições, eles acreditam mais nas nossas intenções. E às vezes até a intenção é fraca, como é fraco às vezes o amor, né? Que a gente não sabe amar plenamente, tudo isso tem. Mas podemos ter certeza que seremos visitados, ajudados, auxiliados naquilo que for possível e permitido. E a oração vai ser sempre a conexão com o Criador, com as luzes do mundo maior. E sempre vamos ter um resultado. Quando não obtivermos aquilo exatamente que estamos pedindo, nós vamos obter sim os recursos necessários para suportar, para ter paciência, para acatar, para recepcionar o que a vida espera de nós. Elevemos os nossos pensamentos e agradeçamos, pedindo a todos que estejam na enfermidade, na doença, na tristeza, na amargura, na dor. Por todos eles nós pedimos, por todos que sofrem, no mundo físico e no mundo espiritual. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje e perdoa-nos, Senhor, nossas dívidas, assim como perdoamos nossos devedores. Não nos deixes cairmos em tentação, mas livra-nos do mal. Vosso é o reino, poder e glória para sempre. Gente, uma
paz imensa nos corações, nos lares, nas famílias, no entendimento profundo. Muitas bênçãos. Muito obrigado a todos. Permaneçamos em paz.